Então, finalizamos a unidade 4 e vamos passar agora à unidade 5 do nosso caderno didático. Nesta última unidade, nós vamos refletir sobre o uso dos recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem, especialmente do computador numa sociedade em mudanças, e mostrar a relação entre professor e tecnologia, um assunto muito discutido na educação atualmente. O mundo tem mudado muito nas últimas décadas, mas a educação continua essencialmente inalterada. Continuamos a confundir um amontoado de fatos com o conhecimento. Muitos professores, insistindo em permanecer em posição frontal diante de suas classes, transmitindo informações. Como alavancar a escola desta posição estática e ajudá-la a se transformar em um ambiente inteligente, criado para a aprendizagem, um lugar rico em recursos, um lugar onde os alunos possam construir os seus conhecimentos segundo os estilos individuais de aprendizagem que caracterizam cada um, com o uso cada vez menor do livro-texto e do quadro negro, e o aumento do uso de novas tecnologias de comunicação e informação? Nós estamos falando de uma escola onde o indivíduo possa receber informação por mais diferentes canais, o professor, o livro, o computador, a internet, o que quer que seja, produzir conhecimento e, de alguma maneira, fazer com que esse conhecimento se torne saber. E esse saber, inclusive, será algo que ele possa usar até na relação com o próprio colega. Na tentativa de resolver muito destes problemas, muitos educadores têm enfatizado o uso dos recursos tecnológicos como uma das possibilidades para auxiliar os professores a superar esses obstáculos na sua prática pedagógica. E outros, por outro lado, temem serem substituídos pela máquina e acabam produzindo um discurso para convencerem seus pares a rejeitarem tal auxílio. Entre esses dois extremos, encontra-se uma gama enorme de opiniões, inquietudes, acertos e desacertos que têm caracterizado a discussão sobre o uso dos recursos tecnológicos na educação nestes últimos 20 anos. Assim sendo, os nossos objetivos nesta unidade 5 é possibilitar aos futuros professores condições de construir conhecimento sobre o porquê e como integrar as tecnologias à prática educativa. Integrar as tecnologias à prática pedagógica de modo criativo e inteligente, para desenvolver a autonomia e a competência dos estudantes e educadores, enquanto usuários e criadores dessas tecnologias, e não como meros receptores. E condições para que se tornem usuários críticos e criativos das tecnologias e não como meros consumidores das mesmas. Organizar e selecionar os componentes do processo de ensino-aprendizagem requer do professor aprofundamento em cada unidade, devendo levar em conta os vínculos com os outros componentes. Neste sentido, os componentes do processo ensino-aprendizagem podem ser assim identificados. Alunos, que devem responder à pergunta quem? Problema, que é o elemento que é determinado a partir da necessidade do aprendiz. Objetivo, que deve responder à pergunta para que ensinar. Conteúdo, que deve responder à pergunta o que aprender. Método, deve responder à pergunta como desenvolver o processo. Recursos, devem responder à pergunta com que, e a avaliação, que é o elemento regulador. Sua realização oferece informação sobre a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, sobre a efetividade dos outros. A integração de todos os componentes forma o sistema de processo ensino-aprendizagem. Como a aprendizagem se concretiza a partir de uma situação-problema? O processo ensino-aprendizagem parte sempre de uma situação-problema,
e, a partir dela, precisamos definir os nossos objetivos. Para que eu vou ensinar isso? Para que o meu aluno deve aprender isso? Deve estar claro aonde eu quero chegar. Em seguida, devemos selecionar o conteúdo. Temos uma situação, problema para ser resolvida. Já definimos onde devemos chegar. Agora precisamos definir o que vamos usar para ensinar. Assim definimos o conteúdo. A partir dessa definição, vamos definir os métodos. Quais são os procedimentos adotados para abordar o conteúdo, atingir os objetivos e resolver a situação-problema? Vamos trabalhar com texto escrito? Vamos dar uma aula expositiva? Vamos passar um filme? Vamos fazer uma atividade no laboratório de informática? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para que o aluno se aproprie da informação, construa um conhecimento e resolva o problema que ele precisa resolver? Precisamos ter em mente que uma única estratégia não é garantia de que o aluno vai se apropriar da informação e construir o conhecimento. Por isso, a necessidade de várias estratégias, como aulas expositivas, estudo de texto, atividade prática e trabalho em grupo, para que o aluno processe a informação e construa o seu conhecimento. Depois de definidos os métodos, é preciso definir os recursos didáticos. O que vamos utilizar para desenvolver essas estratégias, abordar o conteúdo, atingir o objetivo e resolver o problema? Vamos usar data show, o computador, o DVD, a apostila. Para selecionar os recursos didáticos mais adequados, temos que considerar o contexto em que estamos inseridos. Quais os recursos disponíveis na minha escola? E, por fim, o que é avaliar? Será que o recurso, o método, as estratégias e o conteúdo selecionado foram adequados? Será que atingimos o objetivo e resolvemos o problema? Assim, avaliar é verificar se, de fato, o processo ensino-aprendizagem se efetivou. O que é ensinar, então? São estratégias desenvolvidas pelo professor para que seus alunos se apropriem da informação e construam o seu conhecimento. O professor tem que conhecer os seus alunos para selecionar as melhores estratégias que irão ajudar esses alunos a apropriar da informação e construir o próprio conhecimento. E o que é aprender? São estratégias desenvolvidas pelos alunos a partir dos seus estilos de aprendizagem para apropriar-se da informação e construir o seu conhecimento. Para que o processo ensino-aprendizagem se efetive, é necessário que o professor conheça esses alunos e dispare as estratégias necessárias, de acordo com os estilos de aprendizagem dos seus alunos. Existem fatores que interferem no processo, que o dificultam. Entretanto, só podemos dizer que ensinamos quando nossos alunos aprendem. Na disciplina Didática 2, nós vamos discutir sobre as contribuições dos recursos didáticos para o processo ensino-aprendizagem. Nesta disciplina, nós estamos trabalhando com o componente do processo ensino-aprendizagem, os recursos didáticos. As tecnologias são recursos didáticos. O simples fato de colocar na escola o computador ou uma televisão não é garantia de que haverá aprendizagem. É necessário que o professor saiba utilizar adequadamente essas tecnologias, para que elas possam contribuir na construção do conhecimento, para que o processo possa acontecer. É este o cuidado que precisamos ter. O que nos interessa no processo ensino-aprendizagem? Abordar como os recursos didáticos devem ser usados. Por que é importante utilizar os recursos didáticos? Os recursos didáticos são um canal através do qual se transmitem as mensagens docentes de maneira que os alunos se apropriem da informação e construam o conhecimento. Os recursos didáticos, eles auxiliam o professor a abordar o conteúdo de uma forma mais criativa, para que ele possa atingir os seus objetivos. O computador
pode ser utilizado como um recurso didático. O seu objetivo na educação, por exemplo, não é dar aula de informática. Usar o computador como recurso didático significa utilizá-lo para ensinar e ajudar o aluno a aprender. Segundo Valente, existem duas maneiras de uso do computador na educação. Na primeira, o computador serve para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, usamos o computador da mesma forma que utilizamos outras tecnologias, como a televisão, o DVD, para facilitar a nossa vida cotidiana. E na segunda, o computador é utilizado como recurso didático para promover a aprendizagem. O computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem, onde o aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir o seu próprio conhecimento. E aí, o que seria efetivamente um ambiente de aprendizagem? Ou mais ainda, um ambiente informatizado de aprendizagem? Eu tentaria defini-lo basicamente com 3 características. Primeiro, ele é um ambiente rico em informação. E essa informação vem de diversas fontes, não só da tecnologia. Segundo, ele é um ambiente também rico em tecnologia. Quer dizer, ele tem a tecnologia como elemento importante do esquema, inclusive para acesso dessa informação. E terceiro, ele é um ambiente rico em agentes de aprendizagem. E o que seria um agente de aprendizagem? Um novo termo para definir o que seria o novo professor. Ou seja, ele deixa de ser alguém que ensina para ser alguém que favorece a aprendizagem. Ele deixa de ser alguém que chega e conta para os alunos o que ele sabe e chega e cria situações de aprendizagem. Em um ambiente informatizado de aprendizagem, o conhecimento não é passado para o aluno. Ele não é mais instruído, ensinado. O aluno é construtor do seu próprio conhecimento. Assim, o paradigma instrucionista vai sendo substituído pelo paradigma construcionista, onde a ênfase está na aprendizagem, na construção do conhecimento, ao invés de estar no ensino, na instrução. Segundo Valente, o computador tem sido usado na educação como máquina de ensinar, que consiste na informatização dos métodos de ensino tradicionais. O professor implementa no computador uma série de informações que devem ser passadas ao aluno, na forma de um tutorial, exercício, prática ou jogo. Desta forma, o computador não contribui para a construção do conhecimento, pois a informação não é processada, mas simplesmente memorizada. A abordagem denominada por Papert de construcionismo permite que o aprendiz possa construir seu conhecimento através do computador. Segundo essa concepção, a construção do conhecimento só acontece quando o aluno constrói um objeto de seu interesse, um texto, um programa, etc. Para Valente, a diferença entre a teoria de Piaget e o construcionismo de Papert é que o conhecimento é construído através do computador, que é utilizado como uma ferramenta de aprendizagem. No construcionismo, existem 2 ideias que contribuem para que esse tipo de construção do conhecimento seja diferente do construtivismo de Piaget. Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado por meio do fazer, do colocar a mão na massa. Segundo, o fato de o aprendiz estar construindo algo do seu interesse e para o qual ele está bastante motivado. Segundo Valente, o envolvimento afetivo torna a aprendizagem muito mais significativa. Nesta perspectiva, Papert propõe a realização do ciclo descrição, execução, reflexão, depuração, descrição, que é de extrema importância na aquisição de novos conhecimentos. Segundo Valente, diante de uma situação-problema, o aprendiz tem que utilizar toda a sua estrutura cognitiva para descrever para o computador os passos para a resolução do problema, utilizando uma linguagem de programação.
A descrição da resolução do problema vai ser executada pelo computador. Essa execução fornece um feedback somente daquilo que foi solicitado à máquina. O aprendiz deverá refletir sobre o que foi produzido pelo computador. Se os resultados não corresponderem ao desejado, o aprendiz tem que buscar novas informações para incorporá-las ao programa e repetir a operação. Com a realização desse ciclo, o aprendiz tem a oportunidade de encontrar e corrigir seus próprios erros, e o professor entender o que o aprendiz está fazendo e pensando. Portanto, o processo de achar e corrigir o erro constitui uma oportunidade única para o aluno aprender sobre um determinado conceito envolvido na solução de um problema ou sobre estratégias de resolução de problemas. A realização do ciclo descrição, execução, reflexão, depuração, descrição não acontece simplesmente colocando o aprendiz diante do computador. A interação aluno-computador precisa ser mediada por um profissional, agente de aprendizagem, que tenha conhecimento do significado do processo de aprender por intermédio da construção de conhecimento, para que ele possa entender as ideias do aprendiz e como atuar no processo de construção do conhecimento, para intervir apropriadamente na situação, de modo a auxiliá-lo nesse processo. A utilização das tecnologias na educação não deve estar associada a um modismo ou à necessidade de se estar atualizado com as inovações tecnológicas. Esses argumentos servem para maquiar a utilização do potencial pedagógico do computador na educação, pois não contribuem para o desenvolvimento intelectual do aluno. Seu objetivo deve ser o de mediar a expressão do pensamento do aprendiz, favorecendo os aprendizados personalizados e o aprendizado cooperativo em rede. Então, uma sala de aula equipada com computadores, TV, vídeo, aberta e livre ao diálogo pode se transformar em uma oficina de trabalho, a partir do momento em que os estudantes forem desafiados a buscar soluções para os problemas em colaboração entre os pares e com as facilidades disponíveis pelas tecnologias. Isso pode fazer com que os estudantes ganhem mais confiança para criar livremente sem medo de errar. Assim, a sala de aula pode gerar uma grande equipe para a produção e troca de ideias, um ambiente diferente da sala de aula convencional. Vimos nessa unidade 5 que a cada dia surgem novas maneiras de usar o computador como recurso para enriquecer e favorecer o processo de aprendizagem. Isso mostra que é possível alterar o paradigma educacional hoje, centrado no ensino, para que seja centrado na aprendizagem. O uso do computador na educação tem como objetivo promover a aprendizagem dos alunos e ajudar na construção do processo de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades importantes para que ele participe da sociedade do conhecimento e não simplesmente facilitar o seu processo de aprendizagem. O computador tem chegado à escola, mas a grande questão é que tipo de uso nós podemos fazer deste computador na escola? Na verdade, muito desse uso dependerá da formação dos professores, de sua prática pedagógica. Assim, a escola poderá usar o computador como um conformador de uma prática mais conservadora em educação, apenas como instrumento de informação, ou fará a opção pelo uso inteligente desta tecnologia. O uso inteligente significa investir na aprendizagem, tarefa do aluno, ao invés de privilegiar o ensino, tarefa do professor. O uso inteligente é enfatizar o conhecimento ao invés de privilegiar a informação. No uso inteligente, o aluno é construtor da sua aprendizagem, é ativo em situações de aprendizagem, criadas pelo professor, que assume um papel de mediador do aluno com as informações, com a tecnologia, com os colegas. Certamente
esse uso inteligente é o que efetivamente agregará valores à formação dos nossos alunos. Será esse uso que dará mais significado à incorporação das tecnologias digitais, o computador entre elas, na escola contemporânea. Para encerrar nossa unidade, proponho uma atividade para fixar melhor o aprendizado. Acompanhe aí na tela de vocês. Vimos nesta unidade que o computador pode ser utilizado como recurso didático. Neste sentido, qual deve ser o principal objetivo da utilização do computador na educação? Segundo, de acordo com o que aprendemos, a escola poderá usar o computador como conformador de uma prática conservadora em educação ou fazer a opção por um uso inteligente desta tecnologia. Explique as duas formas. Terceiro, o que é um ambiente informatizado de aprendizagem? Qual o papel do professor neste ambiente? Então, em dupla, reflitam e respondam a essas questões e daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado satisfatoriamente a atividade. Bom, vamos às respostas. Na primeira questão, o objetivo da utilização do computador na educação não é dar aula de informática. Usar o computador como recurso didático significa utilizá-lo para ensinar e ajudar o aluno a aprender. Seu objetivo deve ser o de mediar a expressão do pensamento do aprendiz, favorecendo os aprendizados personalizados e o aprendizado cooperativo em rede. Na segunda questão, como conformador de uma prática pedagógica conservadora, na perspectiva de se manter a escola do jeito que ela é desde o século XVIII ou XIX, só que colocando tecnologia dentro dela. O computador é ferramenta para ensinar. O computador tem sido usado na educação como máquina de ensinar, que consiste na informatização dos métodos de ensino tradicionais. O professor implementa no computador uma série de informações que devem ser passadas ao aluno na forma de um tutorial, exercício prático ou jogo. Dessa forma, o computador não contribui para a construção do conhecimento, pois a informação não é processada, mas simplesmente memorizada. Quando pensamos em uso inteligente dessa tecnologia, significa que o computador é um instrumento, uma ferramenta extremamente enriquecedora daquilo que tem sido chamado de ambientes de aprendizagem. O computador deve ser utilizado como recurso didático para promover a aprendizagem, enriquecer ambientes de aprendizagem, onde o aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem a chance de construir o seu conhecimento. Na questão 3, ambiente informatizado de aprendizagem é um espaço para que o aluno, ao mesmo tempo que domina conteúdos que são essenciais na sua formação, ele constrói habilidades que serão extremamente úteis na sua vida profissional. É um ambiente rico em informação e essa informação vem de diversas fontes, não só a tecnologia. É um ambiente rico em agentes de aprendizagem, o professor, que deixa de ser aquele que ensina para ser aquele que favorece a aprendizagem. Ele deixa de ser alguém que apenas conta para os alunos o que ele sabe e passa a criar situações de aprendizagem. Situações de aprendizagem que vão envolver o uso da tecnologia em determinados momentos e em outros não. Então, chegamos ao fim do conteúdo do nosso caderno didático. E vamos fazer agora uma breve retrospectiva do que vimos no decorrer da disciplina. Na unidade 1, apresentamos a sociedade da informação a qual estamos vivendo. Foram discutidos os principais momentos históricos que contribuíram para culminar no atual desenvolvimento tecnológico, além de melhor compreender os principais movimentos e momentos da nossa contemporaneidade. Na unidade 2, foram discutidas as correlações entre mídia e educação. O uso da mídia foi apresentado com a finalidade de compreendermos a melhor forma de seu uso e os reflexos na educação. A presença da mídia em nosso cotidiano leva à necessidade primordial de preparar
esses indivíduos através da educação. Na unidade 3, discutimos as características da linguagem, da mídia, principalmente as da televisão. Os meios de comunicação e sua influência foram um dos aspectos abordados. Como somos todos educados pela mídia, a escola tem importante papel no sentido de orientar essa influência. Na unidade 4, abordamos a informática como uma tecnologia da informação e comunicação. A melhoria na qualidade dos serviços devido à sua contribuição em todas as áreas do conhecimento, proporcionam rapidez e precisão de dados na execução de seus serviços. Abordamos ainda sobre a e-comunicação como sua própria linguagem. Na unidade 5, fizemos uma reflexão acerca do uso desses recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem. Vimos que, mesmo com tantas mudanças, a educação permanece inalterada. Colocamos tecnologias nas escolas, mas, em geral, para continuar fazendo o mesmo de sempre, o professor falando e o aluno ouvindo, com um verniz de modernidade. As tecnologias ainda são utilizadas mais para ilustrar o conteúdo do professor do que para criar novos desafios didáticos. Abordamos sobre o novo papel da escola, mostrando que a posição estática precisa ser deixada para trás e, em seu lugar, um ambiente rico, inteligente, criado para aprendizagem, rico em recurso, onde os alunos possam construir seus conhecimentos, segundo o estilo de cada um. O cinema, o rádio, a televisão trouxeram desafios, novos conteúdos, histórias, linguagens. Esperavam-se muitas mudanças na educação, mas as mídias sempre foram incorporadas marginalmente. A aula continua predominantemente oral e escrita, com pitadas de audiovisual, como ilustração. Alguns professores utilizam vídeos, filmes, em geral como ilustração do conteúdo, como complemento. Eles não modificam substancialmente o ensinar e o aprender. Introduzem um verniz de novidade, de mudança. Uma mudança qualitativa no processo ensino-aprendizagem acontece quando conseguimos integrar, dentro de uma visão inovadora, todas as tecnologias, as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, as musicais, lúdicas e corporais. Com isso, nós encerramos aqui o conteúdo da nossa disciplina. É importante que façam a releitura desse material em um tempo que tenham de dedicação aos estudos e qualquer dúvida, procure esclarecê-la com seu tutor aí na sua unidade de ensino. Aguardo todos vocês no nosso fórum das unidades 4 e 5 do nosso ambiente virtual de aprendizagem. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até lá.